Irmãos, escutem esse áudio aqui, ó. Argumentos para levar alguém à salvação. A salvação é um ato da graça divina. Então Deus alcança pessoas que nunca entraram dentro de uma igreja evangélica, de uma igreja cristã, católica, seja lá o nome que você queira dar. Deus salva pessoas em um ato da sua graça, em amor. Eu vejo muita gente preocupada, se a igreja não chegar naquele lugar, o que será daquelas pessoas? O que será daquelas pessoas é que elas estão nas mãos de Deus e Deus pode alcançá-las, pode salvá-las, mesmo sem elas irem a um templo, mesmo sem elas terem acesso à evangelização, mesmo elas não conhecendo nenhum pregador e mesmo elas não passando pelo batismo na água. Se Deus dependesse de alguma dessas coisas aqui para alcançar alguém, ele não seria Deus. Olha só, irmãos, é de madrugada e o Espírito Santo de Deus me incomodou para falar acerca desse vídeo que eu assisti, a qual vocês ouviram o áudio. Nós temos que tomar muito cuidado com os desigrejados, tá? Que está levando muitas pessoas a perder a salvação e ir para o inferno porque não conhece a verdade. Ele está falando aí que nós somos salvos pela graça de Deus. Isso é a pura verdade. Mas o que ele está falando aí é que as pessoas não precisam frequentar a igreja, não precisam de conhecer o evangelho e não precisam do batismo. Quando ele citou essas coisas aí, ele está chamando o próprio Senhor Jesus Cristo de mentiroso, tá bom? Então nós temos que tomar cuidado com essas pessoas que dizem que nós não precisamos frequentar templos, né? Muitos dizem que nós somos o templo do Espírito Santo. A Bíblia fala sobre isso. Mas ela também fala que é bom que os irmãos vivam em união. E foi isso que o nosso Senhor Jesus nos ensinou, que nós vivamos em união, não separado um dos outros. Olha só, para refutar o que esse sujeito aí está falando, as Escrituras Sagradas falam no Evangelho de Marcos, capítulo 16, vou achar aqui para vocês. Vocês podem estar procurando na Bíblia de vocês aí também, tá? 16 no versículo 15. Olha só, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então o Senhor Jesus, quando ele mandou nós pregar o evangelho a toda criatura, quer dizer que para a gente ser salvo e conhecer a Deus, o evangelho precisa ser anunciado. Aí já refuta uma da mentira desse falso profeta aí. E depois fala: quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Já está condenado, aliás. Então, nós precisamos sim passar pelo batismo. Em algumas ocasiões, dependendo da situação, um exemplo aí, como aconteceu com o ladrão na cruz, tudo bem. Mas o que ele está falando aí é o contrário da palavra de Deus. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 3 em diante. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para que os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Esse sujeito aqui, está dizendo que Deus não precisa de certos argumentos para levar a pessoa à salvação, né? Que é o templo, que no caso seria a igreja, a evangelização, quem prega o evangelho, que é o pregador, e o batismo. Isso é uma heresia. Tudo que ele está falando está indo de contrário ao que o próprio Senhor Jesus pregou e o que está escrito aqui na Bíblia Sagrada. E ele falou que se Deus precisasse disso, Deus não seria Deus. Meus irmãos, primeiro, para que nós sejamos salvos, nós temos que crer em Jesus Cristo. Depois nós arrependermos dos nossos pecados, ser batizado e viver uma vida conforme a palavra de Deus. O jovem rico chegou para Jesus e perguntou: o que eu faço para ter a vida eterna? Jesus mandou ele guardar os mandamentos, tá? Então tem pessoas que não entendem de Bíblia, é desigrejado, arrumam desculpas para não frequentar a igreja e querem que você também não frequente.
para você fazer parte do grupo deles. Meus irmãos, preste atenção, tome muito cuidado, porque hoje tem aparecido muitos falsos profetas pregando heresias de perdição, a qual tem levado muitos ao inferno e a perder a salvação e a graça de Deus. Tome cuidado com o que vocês andam ouvindo aí na internet. Tome cuidado com pessoas que vocês seguem, que acham que estão pregando a verdade de Cristo, mas estão pregando doutrinas demoníacas, estão desconstruindo tudo aquilo que Jesus nos ensinou através dessa palavra. Deus é Deus independente da circunstância. Se Ele nos salva ou não, Ele continuará sendo Deus, tá bom? A questão da nossa salvação é baseada nas nossas escolhas, tá bom? Deus é justo. Não quer dizer que o que esse homem anda falando aí tá certo, não. Tome cuidado, tá bom? Deus vos abençoe.